Ei, não se conforme. Para maior e melhor compreensão desse tema, eu irei apresentá-lo em 3 pontos, em 3 tópicos. O primeiro deles é: Deus pode muito mais. Aliás, Deus pode infinitamente. Se nós nunca experimentamos nada de Deus, é hora de nós começarmos a experimentar, é hora de nós começarmos a buscá-lo. Mas se nós somos esses que já experimentaram, que já buscam o Senhor, nós não podemos parar, estagnar, nos conformar e nos contentar. Precisamos ir além. Por mais que nós já vivenciamos muito de Deus, já vimos, ouvimos, já conhecemos muito, ainda não é o bastante. Nós não podemos nos conformar com o que Deus já fez, com o que Deus já realizou, até porque, como eu disse, Ele pode fazer muito mais e Ele quer fazer muito mais, pois Ele é soberano, infinito, inesgotável. Lá em Efésios capítulo 3, no verso 20, está escrito que aquele que opera em nós pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou nós imaginamos. Nós precisamos ser sedentos por ver a manifestação gloriosa do Senhor, assim como Gedeão. Lá em Juízes capítulo de número 6, no verso 13, Gedeão disse assim: onde estão aqueles prodígios que nos contaram os nossos pais? Aqui Gedeão está dizendo, assim como Deus realizou lá atrás, na época dos nossos pais, grandes feitos, grandes prodígios, eu quero ver no tempo presente estas manifestações poderosas do Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo de número 2, vai dizer a palavra de Deus que Elias ia ser arrebatado pelo Senhor. E no dia em que isso ia acontecer, a Bíblia diz que Eliseu, o seu ajudante, o seu auxiliar, permaneceu em todo o tempo no pé de Elias. Até que Elias se volta para Eliseu e diz assim: pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso fazer eu por ti? E Eliseu respondeu assim: seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Olha que inconformação! E esse Eliseu, diz a palavra de Deus lá em 2 Reis, capítulo de número 13, ele foi procurado pelo rei Joás. E o profeta Eliseu conduz o rei Joás a pegar um arco e flecha e atirar pela janela uma flecha. E assim Joás fez. E então o profeta disse assim: flecha de vitória contra os sírios, baterás os sírios em Afeque, até exterminá-lo. E ajuntou, e falou mais: toma as flechas. Joás tomou-a. Fere a terra, disse o profeta. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: seria preciso você dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-lo. Agora, porém, só os baterás 3 vezes. Este ato simbólico e profético estava apontando para a vitória que o rei teria sobre os sírios. Mas ele não podia apenas disparar aquela flecha 3 vezes. Ele teria que, como disse o profeta, disparar pelo menos 5 ou 6 flechas. E isso seria o bastante para destruir. Mas ele parou na 3ª flecha. Isso fala de mediocridade. E o profeta está dizendo: você deveria ter lançado mais flechas, você deveria ter ido além. E diferente do rei Joás, nós precisamos nos comportar como pessoas que vão sempre além, para que assim nós possamos experimentar mais do Senhor nas nossas vidas. O segundo tópico é: nós precisamos ser inconformados com a gente mesmo. Se nós estamos numa situação e num estado de perdição, de pecado, é óbvio que nós precisamos sair desse lugar, desse estado. Mas mesmo se nós já saímos desta vida e nós já estamos numa condição, podemos dizer, boa, nós também não podemos estagnar, parar e achar que já chegamos onde devíamos chegar. Meu irmão, como diz Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo. Aí a palavra continua dizendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, do vosso espírito. Ou seja, nós precisamos estar numa constante transformação.
É lindo quando, lá em Ezequiel capítulo 47, o profeta é conduzido a entrar nas águas que jorravam do templo. E cada vez que ele entra naquelas águas, mais as águas se tornam mais profundas. Assim precisa ser a nossa experiência com Deus e a nossa caminhada com Ele. Precisamos sempre avançar, como disse Lucas 5, para as águas mais profundas. Como disse o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo de número 3, no versículo 16, ele diz: seja qual for o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Nós precisamos ser inconformados com a gente mesmo. Em terceiro e último lugar, nós precisamos ser inconformados com o mundo, com o estado em que as pessoas se encontram, com as realidades que nos rodeiam. E é óbvio que nós não podemos ser simplesmente pessoas indignadas, pessoas inconformadas com as situações, com as realidades que nos circundam. Precisamos ir além disso e ser pessoas que lutam para ver a mudança, que lutam para ver a transformação na vida, no mundo e nas realidades ao nosso ao redor. Lá em Êxodo, capítulo de número 2, a partir do verso 11, olha que interessante, diz que Moisés cresceu e um dia em que saíra por acaso para ir ter com seus irmãos, ele foi testemunha dos duros trabalhos que os hebreus eram submetidos e viu um egípcio ferindo um hebreu dentre seus irmãos. Então o versículo 12 diz que Moisés matou o egípcio e ocultou-o na areia. É óbvio que Moisés aqui fez algo erradíssimo, matando aquele egípcio, mas este ato dele revela uma sede de justiça que já havia em seu coração. Ele viu a situação em que os hebreus se encontravam e, ao ver aquele egípcio ferindo um hebreu, ele sentiu-se inconformado. E olha, quem foi que Deus escolheu para livrar os hebreus das mãos dos egípcios? O próprio Moisés, porque Deus trabalhou o coração de Moisés. Olha, Moisés, não é para você matar, mas eu quero usar você para mudar a realidade do meu povo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos ser esses que olham para as realidades, para a situação das pessoas e não ficam indiferentes. Romanos 12:2, que nós citamos anteriormente, onde diz: não vos conformeis com este mundo, nós podemos aqui aplicar e dizer que este não se conformar é não aceitar o mundo como ele está, é não aceitar as realidades, mas nós entrarmos como estes usados por Deus no meio de um mundo em trevas e sermos luz e impactarmos o mundo com a nossa vida e com a nossa pregação. Então, que nós sejamos inconformados e assim nós seremos impactados por Deus e iremos impactar o mundo ao nosso redor. Deus abençoe, até o terceiro episódio dessa série.